Olá, no programa Rumo Certo de hoje, vamos ampliar o nosso foco de gestão, que é um assunto que a gente sempre traz aqui, mas vamos falar muito hoje também de marketing, de comunicação, de tecnologia. Seja muito bem-vindo. Boas-vindas também para o especialista de hoje, convidado nosso, Rômulo Oliveira, que é especialista em marketing, em tecnologia também, né, Rômulo? Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, pessoal, obrigado. Vai ser um prazer aí bater esse papo com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma, falar um pouco sobre comunicação e tecnologia, que nos dias de hoje é mais do que fundamental. Importantíssimo. Rômulo, me conte um pouco mais de você, da sua trajetória, da empresa que você trabalha também. Tá ótimo. Bom, comecei minha trajetória, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho um MBA também em marketing digital e eu iniciei a minha carreira em comunicação e marketing numa empresa de tecnologia há mais de 10 anos. Então eu acabei desenvolvendo toda a minha carreira fundamentada em comunicação em empresas que prestam serviços de software, serviços de tecnologia. Então eu acabei vendo na prática como é que essas coisas foram crescendo, como é que essa parte de atendimento ao cliente, toda essa parte de marketing digital foi entrando nas empresas e hoje é praticamente impossível assim, a gente lembrar de um momento onde a tecnologia não era o foco. Então sempre trabalhei aí nesse modelo consultivo, usando a tecnologia de base, basicamente. Pois é, você falou aí de marketing digital, mas na verdade hoje se a gente for falar de marketing não tem mesmo como desassociado digital, né, dessa tecnologia, porque marketing não é muito mais que isso, mais do que a gente vê, talvez até nas redes sociais, enfim, na tecnologia. Mas o que é marketing hoje em dia? Por onde a gente hoje trabalha com marketing para que seja de forma assertiva, hein, Rômulo? Olha, são muitas vertentes, né? Eu falo muito que marketing é você saber em quem você quer chegar e fazer o trabalho para você chegar nessas pessoas da maneira certa, né? Eu acho que o que mudou de quando a gente tinha marketing, a publicidade tradicional, né? Antigamente isso ficava meio que concentrado nas grandes empresas. Então você precisava fazer um anúncio numa TV, numa rádio, que às vezes custava muito para o empreendedor que não tem ainda um poder aquisitivo tão grande ou que está iniciando uma nova jornada no mercado. E depois que a internet se popularizou e principalmente depois do crescimento das redes sociais, acabou que o marketing ele chegou na mão de todo mundo e você vê pequenos empresários fazendo trabalhos muito legais, né? Então hoje eu acho que o marketing é você adequar a sua mensagem para quem você quer chegar e da maneira que você quer chegar, né? E para isso pode parecer uma coisa meio simples, mas vai muita pesquisa, muito entendimento do seu público-alvo e feito isso, você trabalhar numa mensagem legal e saber como chegar nesse público. Então, a mensagem é só o resultado, né? Porque a gente às vezes pode confundir marketing com propaganda, como se dizia, né? Mas é mais que isso mesmo. Quero que você me fale um pouco mais do envolvimento de onde começa o marketing lá dentro da empresa, né? Do engajamento dos colaboradores para que essa mensagem chegue lá de forma assertiva. Onde é que ele começa? Eu penso que assim, o marketing ele sempre começa você saber o que você quer oferecer de valor para o seu cliente e você começar a entender a jornada que esse cliente vai fazer, né? Hoje a gente fala muito do termo que é a jornada do cliente e é uma coisa que de fato ela acontece, né? Quando você vai fazer uma compra, a gente como consumidor de qualquer serviço, qualquer produto, a gente tem uma jornada, né? Independente do produto. Então às vezes você vai comprar, de repente, eu quero comprar um carro. Você vai ter os seus gostos pessoais, você vai pesquisar um pouco sobre quanto custa ali uma mecânica, quanto que o carro gasta, você vai conversar com amigos se já tiveram esse carro, se já tiveram alguma experiência com ele, então você vai fazer uma jornada, né, nesse caminho de aprendizado, de entender ali os benefícios, até você chegar numa etapa que você vai começar a ver preço. Então você vai ver onde você vai comprar, quanto que custa, o que tem de adicional, o que não tem, e feito isso você vai tomar uma decisão. Então se fosse para falar onde começa, seria você começar a entender, e isso vai pesquisa, né? Às vezes a gente como marketing, a gente pensa, o cliente vai vir por aqui e vai acabar ali. E não, você precisa conversar com o seu cliente, conversar com o seu público-alvo, entender exatamente qual é a sua jornada para você poder trabalhar de fato cada etapa desse caminho, né? E aí tem muita coisa para fazer, Gustavo. Então, é pesquisa e eu imagino, é muita observação no dia a dia, então eu pergunto isso pela preocupação com o micro e pequeno, né? Talvez eu não tenha condição, enquanto micro e pequeno, de elaborar ou de contratar uma pesquisa para eu saber como fazer.
Mas no dia a dia, como isso pode ser prático, como isso pode ser mais fácil, que ações pequenas ou práticas que já denotam um trabalho de marketing ali e que já deem resultado? Claro, eu acho que assim, quando a gente fala de pesquisa, né, às vezes a gente pensa numa pesquisa de grande porte, contratando uma empresa terceira, e ok, eu entendo que isso é um formato, às vezes, para empresas que estão um pouco mais consolidadas, mas quando a gente fala em pesquisa, às vezes você pode usar até mesmo um canal social para você começar a mapear isso. Então, eu já vi vários empreendedores que eles querem saber, por exemplo, qual é a faixa etária do seu público, ou qual tipo de serviço ele mais gosta, ele faz ali uma publicação no seu Instagram, no seu LinkedIn, independente de qual rede social que ele está, e ele vai atingindo esse público. Às vezes, se a pessoa não tem isso, ele já tem uma base de clientes ali, com 10 clientes que seja, ele pode ligar para eles e conversar, olha, estou fazendo uma pesquisa, quero entender melhor. Com esses dados, a gente já consegue fazer um trabalho bacana, né? A gente fala às vezes das grandes empresas, questão de ter um CRM e ter uma série de tecnologias, é importante, mas às vezes você começar pequeno é bacana, né? Eu até brinco assim, aquele padeiro que sabe o que você gosta de pedir na padaria, ele fez uma pesquisa com base em observação. Então você foi lá durante 5 dias, 10 dias e comprou alguns itens que são os mesmos. Ele já vai ter ali o conhecimento e fala assim, você vai querer aquilo de novo? Ou você gosta disso, posso te oferecer isso? Então existem várias formas de você começar pequeno esse entendimento. Daí para frente é trabalhar a sua oferta e sua mensagem. Legal. E aí você já cria também uma relação mais próxima, até de fidelidade com o cliente, né? Mas então, Rômulo, uma vez eu descoberto isso, né? Eu entendido que era isso, essa pesquisa ou essa observação que me deu esse caminho. Como eu mantenho agora uma constância nesse marketing? O que é que eu preciso observar para que isso dê resultado também? Perfeito. Eu acho que essa parte, assim, tendo o entendimento de onde seu cliente vai, né, o que ele gosta, eu acho que a gente começa a trabalhar uma jornada de conteúdo, né? A gente fala muito sobre marketing de conteúdo e às vezes a gente usa algum termo desse tipo, alguma metodologia, parece que é uma coisa muito grande. De fato, se a gente fosse aplicar nele, existem muitos caminhos, mas quando a gente fala de marketing de conteúdo, é você oferecer realmente informações para essas etapas. Então, dando o exemplo do carro, por exemplo. Se você captou ali o seu contato e que ele quer comprar um carro, alguma coisa, você tem já ali os dados dele, que seja um e-mail, um WhatsApp, que hoje está muito, muito comum, ou qualquer mensagem, aplicativo de mensagem instantânea. Feito isso, você já sabe o que ele quer, você consegue começar a munir ele de informações. Então isso é muito bacana. De repente, o cara quer comprar um carro, você oferecer um conteúdo de uma planilha para ele calcular os custos de um carro, ou o que ele deve considerar a comprar um carro. Feito isso, você pode gerar alguns conteúdos em cada etapa dessa. E isso eu entendo que independe de você ter um especialista, uma empresa especializada nisso, né? Claro que é muito mais efetivo, né? A gente vai acertar a mensagem, talvez vai ter até uma velocidade, mas quem ali já, até para quem está começando, às vezes a gente sabe que a pessoa é ela para fazer tudo, né? Ela bate o escanteio e cabeceia pro gol. Então, ele mesmo já tendo o conhecimento que ele tem, ele consegue só estipular isso. Então, todo dia de manhã eu vou mandar mensagem para os meus 10 clientes falando alguma coisa daquele produto que ele se interessou. Vou fazer isso 2 vezes por semana. Isso é o que você comentou. O cara vai falar assim, pô, ele me conhece, né? Ele está me tratando como único, né? Quando a gente fala disso, a gente ganha muito valor. Eu acho que esse é o principal caminho. Então, a tecnologia facilita muito esse contato e esse trabalho, né? As redes sociais que a gente tem, o WhatsApp aí citando. Mas há que se tomar cuidado também, não é, Rômulo, de alguma maneira? Porque há um limite aí, né? Depende do consumidor, ele não quer receber mensagem todo dia. Talvez o demais seja ruim, né? Talvez o menos seja mais também nesse caso. Tem uma linha tênue aí, né? Tem alguma orientação nesse sentido? Há uma periodicidade que você recomendaria, enfim? Eu já tive casos que eu recebi contatos de clientes que eles mandavam um e-mail e eles pediam às vezes, eu só quero receber contato por WhatsApp, não me liga de forma nenhuma, eu só quero contato por WhatsApp. Então, isso, legal. Eu quero receber de qualquer forma. Isso você pode até perguntar para o seu cliente quando você estiver conversando com ele. Se você não tem ainda uma tecnologia estabelecida, pergunta. E o que eu falo assim, o menos é mais, né? Não adianta você de repente, eu quero receber mensagem por WhatsApp todo dia, você ficar mandando mensagens. Então você precisa entender que a sua periodicidade é o seguinte, você está concorrendo ali, quando a gente fala de rede social, de até uma mensagem de WhatsApp, você está concorrendo com coisas mais importantes e pessoais dessa pessoa.
Então você pode definir ali contato às vezes umas 2 vezes por semana, contato a cada 15 dias. Eu entendo que isso vai depender de negócio para negócio e vai depender muito da etapa de negociação que você está com essa pessoa. De repente, se você está numa negociação já numa etapa avançada para ele comprar um produto, um serviço, então talvez você tenha que aumentar um pouco a frequência. Você está começando aquele relacionamento com ele, manda de vez em quando coisas úteis para você também. Como é que eu vou dizer? Às vezes você pensa que está ajudando e você está sendo um pouco chato. Então, acho que você precisa entender dentro do seu negócio o que faz sentido você enviar, né? Eu acho que começa por aí o caminho. Não, então é legal, me parece, entender o que o cliente quer, né? Não o que eu quero enquanto vendedor, enquanto empreendedor, né? Eu ouvi outro dia uma frase que me dizia: quanto mais eu quero vender, menos eu vendo, né? Porque a ideia é estar junto ali, é passar uma conexão, é vender mais a marca do que o produto exatamente. Tem isso também, não é? Com certeza. Eu acho que vai muito assim, a gente começa a entrar nessa linha de segmentação, né? Uma vez, até um caso pessoal, foi até engraçado, eu comecei a receber alguns e-mails marketing, né? Aquelas propagandas. Eu comecei a receber propagandas de fralda, produtos para bebê, e eu não tenho filho, né? E aí eu comecei a receber muito. Chegou até um ponto que um vendedor me ligou. A gente está mandando algumas comunicações, tem interesse? Eu falei assim, olha, eu não tenho interesse, mas eu queria entender de onde vocês chegaram, que eu seria um público-alvo, né? Além de onde pegou meu contato. Então, acho que entender a segmentação é muito importante. Porque aí você já entendeu por onde ele quer receber as comunicações e você está enviando a comunicação correta. Isso a tecnologia, assim, facilita muito, né? Você tem uma série de sistemas e aplicativos no mercado, e aí você tem de todos os tamanhos e investimentos possíveis, inclusive algumas coisas gratuitas, se você pesquisar na internet você encontra, mas para quem não tem é o que eu falo, anota no caderno, faz a sua planilha ali, e vai anotando o que o cliente gosta, porque isso muda tudo, assim. Mandar o que o cliente quer receber, com certeza você vai ter mais venda. Aqui, indo no exemplo da frase que você citou. Certo, mas como é que você vê o comportamento das empresas grandes ou médias, enfim, independente do perfil, nesse sentido? A gente está num nível de consciência, de entender isso, porque se for perguntar para consumidor, se for perguntar para a nossa relação de amigos, todo mundo acha isso horrível e recebe muita mensagem. Isso é desgastante, eu não vou comprar nessa empresa e inclusive faço propaganda negativa, né? Acontece muito isso. Mas a gente está no nível que precisa aprender muito ainda, evoluir muito ainda. Eu quero que você me responda daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, vamos voltar com esse assunto e tem muita conversa pra gente ainda, tá bom, Rômulo? Até daqui a pouco. Perfeito, obrigado. Você também, continue aqui com a gente que a gente vai continuar nessa conversa. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo, falando de gestão, é claro, como sempre, mas hoje muito da importância da comunicação, do marketing, da tecnologia também. E a minha conversa hoje é com o Rômulo Oliveira, especialista no assunto. Perguntava para você no bloco anterior, Rômulo, em que nível a gente está de entendimento, de compreensão, eu digo, enquanto empresa, da necessidade de fazer o marketing de forma de bom senso, eu diria ali, né? Porque enquanto consumidor a gente realmente é bombardeado todo dia de muita mensagem, de muita oferta e talvez isso seja um tiro no pé até. Mas as empresas brasileiras, pelo trabalho que você faz, como é que a gente está, em que estágio a gente está? Olha, eu acho que a gente está amadurecendo, né? Eu não consigo dizer que a gente já está num nível muito avançado, porque a gente vê muita empresa ainda fazendo coisas que não são as boas práticas, né? A gente vê muito, às vezes o empreendedor ele tem ali uma ânsia por vender e eu acho que é pertinente, né? A gente precisa vender, fazer o negócio crescer, mas às vezes a forma de acelerar as coisas não facilita. Então às vezes eu vejo muito empreendedor comprando base de e-mails, comprando base de telefones para ligar sem qualificação nenhuma, né? É como eu descer aqui na rua, encontrar qualquer pessoa e sair oferecendo meus produtos. Então assim, eu acho que as empresas elas estão começando a amadurecer.
nesse sentido. E a gente tem boas práticas, para citar bons exemplos, empresas que são os marketplaces, né, empresas que vendem produtos digitais, elas têm um pouco mais de boas práticas para oferecer o produto certo. E aí por que elas têm isso, né? Geralmente, aí entra a parte de tecnologia, eles usam os dados. Então a gente vê que, por exemplo, às vezes você foi lá e pesquisou alguma coisa no marketplace da vida, você pesquisou uma furadeira. E essa furadeira, ela começa a te perseguir, né, pelas redes sociais. Às vezes é até um pouco chato, mas de fato é um produto que você já teve algum interesse em algum momento. E elas mesmas usam esses dados para oferecer produtos que façam sentido. Ele comprou uma furadeira, ele vai talvez parafuso, talvez algum outro produto de reforma. Então eles fazem um pouco melhor esse trabalho porque eles estão usando os dados de coisas que você acessou. Então acho que as outras empresas que estão querendo ir nessa linha, pode pegar isso como exemplo e aí podem, de fato, tentar usar algumas tecnologias ali para tratar esses dados, né? Eu diria que, assim, dados, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, dados. Tudo que você puder coletar de dados do consumo, né, dos interesses do seu consumidor, é onde você vai ter sucesso. Ótimo. Agora tem um outro fator interessante, tenho visto esse hábito ultimamente em algumas compras que fiz, enfim, no trabalho que a gente faz enquanto consumidor mesmo, do pós-venda, que eu via muito pouco, eu tenho visto mais isso. E é também parte do marketing e dá um resultado super interessante, né? Eu digo aqui de forma pessoal, eu, enquanto consumidor, gosto muito disso, desse retorno, saber como você está com aquele produto que você comprou. E aí aquilo te estimula só pela relação, né? Pela importância, pela atenção que está dando a você. Isso para mim é quase que uma meia venda já, né? Mas isso também, né? É uma tendência talvez nova, impressão minha. A gente tem dado um pouco mais atenção nesse sentido. Temos dado muito mais atenção. Inclusive eu vejo empresas, e aí pequenas, médias e grandes, que elas já têm departamentos específicos, né, para pós-venda, para sucesso do cliente. E isso é muito legal você falar, que se a gente for analisar, né, o custo que a gente tem para conseguir um novo cliente ou uma nova venda, ele é muito menor do que você conseguir ali uma venda nova em um cliente que já é da sua base de contatos, né? Então, às vezes, a gente se surpreende, a gente compra muito produto, muito serviço hoje em dia, alguns até online, a gente nem fala com ninguém, e a gente se surpreende quando alguém liga pra gente e pergunta se está tudo certo. Eu, particularmente, para ver, assim, até mostrar que, infelizmente, as empresas não estão tão maduras nesse sentido, mas que estão trabalhando para isso, quando alguém me liga e pergunta se o produto foi bacana, se eu tenho algum comentário, aquela empresa, para mim, já sobe de nível, né? Falo, essa aqui com certeza eu vou comprar mais. E quando a gente fala de atender bem o cliente, a gente entra, né, no que todo empreendedor quer, que é aumentar seu nível de venda. Você consegue vender mais coisas, você consegue renovar com esse cliente e você cria ali a empatia, né? Você cria a conexão com esse cliente. Realmente é algo que as empresas estão investindo muito nisso e eu acho que é o futuro, com certeza, né? Tem que todo mundo investir nessa ponte pós-venda. Você consegue imprimir aí, de certa forma, a sua identidade também, né? Porque produtos iguais tem muitos, né? Tem muitas empresas oferecendo, sei lá, um óculos. Mas aí o contato, eu me diferencio mais do que na armação, na lente, que todo mundo tem, mas é na forma de tratar isso, né? No contato também, né? Rômulo, outra coisa, qual é a importância da relação com todos os departamentos da empresa, quando a gente fala de marketing, na preocupação com a venda lá, né? O pessoal do RH, o pessoal do financeiro, por exemplo, que parece que está mais envolvido na questão burocrática, ou era assim, e hoje não tem mais nem divisão física dentro das empresas, e talvez isso seja bom, né? Mas o quanto é importante a relação de todo mundo, para que a gente tenha um resultado efetivo, positivo lá no final. Olha, é fundamental. Eu diria que assim, chegar até a etapa de venda de um produto ou serviço, ele é metade do caminho. Né? Eu já vi casos que, às vezes, alguma empresa está fazendo uma venda, efetua a venda com o cliente, super difícil, dá tudo certo, e aí na hora que chega para o cliente pagar, ele tem algum problema, a pessoa do financeiro trata, às vezes, ele mal, e aí tudo se perde. Né? Então, eu acho que esse processo de unificação, né, você oferecer uma experiência do cliente de ponta a ponta é fundamental. E aí eu vou voltar até em coisas que eu falei, é a importância dos dados também transitarem dentro da empresa, né? A gente sabe que quanto mais uma empresa vai crescendo, ela vai ficando com mais departamentos, é mais difícil
da informação chegar lá na ponta. E aí não pode ser aquele processo de telefone sem fio, né? Realmente a informação precisa vir no início e chegar até a ponta. Então eu vejo que culturalmente, né, isso para qualquer tamanho de empresa, gente, às vezes a gente tem uma empresa de 5 colaboradores e que os processos não funcionam. Às vezes um restaurante, você é super bem atendido, mas na cozinha chega seu pedido errado. Já é um problema, né? Então eu acho que esse fluxo de informação é fundamental e cada vez mais as empresas estão tentando se unificar e facilitar esse processo, né? Então eu diria que é fundamental, e aí eu sempre falo de tecnologia e tudo mais, eu digo porque isso facilita, né? Então você tem alguns caminhos aí para você deixar esse fluxo de informação mais fluido entre os departamentos. Ótimo, ótimo. Você fala de facilidade de tecnologia, né? E para você, imagina, é muito fácil, você é especialista. Agora, a gente tem, enfim, de certa forma, todo mundo um pouco, mas dependendo da geração, sofrido um pouco, às vezes, com tecnologia, porque o que é para facilitar, em alguns momentos, pode dificultar também. Nem todo mundo tem acesso ou facilidade para o acesso, né? Eu digo, por exemplo, o QR Code num restaurante, cardápio por QR Code. Ótimo que seja como uma opção, né? Agora, como sendo a única opção, aí é difícil, né? Mas é preciso tomar cuidado com isso também. Volta àquela questão lá que a gente falou no início da linha tênue entre a comunicação, né? A facilidade que a tecnologia dá. Mas também tem sistemas ou tem formas hoje em dia que a gente precisa voltar um pouco, né? Precisa olhar no olho, talvez, precisa conversar. Falo disso e falo de uma outra coisa que também ainda preocupa e que me causa uma estranheza grande, é o uso de serviço de atendimento por telefone, né? A gente quer tirar uma dúvida, a gente passa por oito números e diz que mais tal, e diz que mais... Rapaz, isso ainda existe isso ainda, e por que isso, para mim, por exemplo, é uma dificuldade. É uma empresa com a qual eu não quero mais me comunicar. Mas é necessário que seja dessa forma, rapaz? Me diz que maneira pode ser que seja até mais atrativo, mais forte e, enfim, para que dê resultado positivo também. Não, é muito legal isso que você falou. Eu acho que é um ponto que a gente bate muito, e eu vou te dizer que mesmo eu sendo um amante da tecnologia, tendo vivido minha vida profissional, praticamente toda ela em empresas de tecnologia, eu acho que a gente não pode perder o fator humano. Isso é um fato assim que para mim é inquestionável, né? Eu vou dar um exemplo que tem acontecido muito, que eu vejo. Tem muitos planos de saúde que hoje, na hora que você marca uma consulta, que você vai passar, eles geram token pelo celular, pelo aplicativo do plano de saúde. Para mim, é super tranquilo. Eu chego, abro o aplicativo, mostro o token para a pessoa e tá tudo certo. E eu já vi casos que são pessoas, às vezes, que não são de gerações passadas, que às vezes não têm tanta habilidade ali com o celular, e a gente não pode esquecer essas pessoas, eles são nossos clientes. E eu já vi casos, assim, terríveis, da pessoa ficando nervosa e brigando, porque ela só quer passar numa consulta que ela já paga o serviço, né? Então, o que eu falo? Eu acho que a empresa ela tem que investir em tecnologia, sim, ela tem que ter os seus canais de atendimento, só que aí eu volto àquilo que eu falei no começo, você tem que saber onde o seu cliente está. Então você precisa sim ter um atendimento presencial, você precisa sim facilitar os atendimentos por telefone, né? Eu vejo empresas oferecendo isso hoje como benefício, né? Pra você ver que momento que a gente chegou. Você fala assim, olha, você vai falar com humanos. Você fala, gente, isso é uma coisa que deveria ser um padrão, né? Não deveria ser um diferencial, mas a gente chegou num nível tão absurdo, principalmente os teleatendimentos, que você fica 40 minutos para você conseguir falar com uma pessoa, pra você pedir uma coisa simples. Então, eu volto àquele ponto. Entende o seu cliente está e se prepara para isso. Rômulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos, pelo seu conhecimento, de compartilhar com a gente, que é muito importante a gente buscar conhecimento, mais ainda é compartilhar, né? Um abraço grande, meu caro. Até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito bem. Muito obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço e até mais também.